Olá, está no ar mais um Diálogo Aberto. Quero agradecer a você que nos acompanha através da TV Assembleia. Hoje eu recebo aqui o Dr. Leandro Costa. Ele é médico neurologista, atende no HB, atende no João Paulo, atende em outras clínicas, enfim. E nós vamos falar hoje sobre Alzheimer e outras demências. Em Rondônia, há um crescimento no número de diagnósticos de Alzheimer, especialmente em idosos acima de 65 anos. O aumento da expectativa de vida contribui para o crescimento dessa prevalência. Muitos pacientes ainda enfrentam desafios no acesso a diagnósticos precoces e cuidados especializados devido à limitação de recursos e infraestrutura médica no estado. O impacto socioeconômico das demências em Rondônia é significativo, afetando não apenas os pacientes, mas também suas famílias, que muitas vezes precisam assumir a responsabilidade pelo cuidado. Doutor, é um prazer tê-lo aqui participando desse bate-papo com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer é meu, Edivaldo. Eu estou aqui à disposição para informar e de alguma forma trazer conhecimento para a sociedade. Olha só, esse assunto é um assunto bastante polêmico, né? Sim. Muitas vezes as pessoas são pegas de surpresa, principalmente as famílias que vivem, que tem idosos em casa, de repente o idoso começa a surpreender. Quais são os primeiros sinais, doutor, de alerta para o Alzheimer e outras demências que os familiares devem observar em seus entes? Perfeito. Existem muitos sinais precoces da doença de Alzheimer e muitos deles podem ser confundidos eventualmente com outras condições, então é importante a gente destrinchar alguns deles, né? Queria começar assim, é normal eventualmente o idoso está mais desatento, ou mesmo nós no dia a dia e repetir alguma coisa, mas a repetitividade exagerada, como assim, Leandro? Você contar um caso, alguma coisa para o seu filho, e de repente o seu pai te contar, e de repente no mesmo dia ele contar novamente a mesma história, certo? Repetir a mesma história durante a mesma semana várias vezes, isso começa a ser notado em fases mais leves para moderadas da doença, né? No caso de você encontrar, eu vou aproveitar aqui que eu quero Claro. arrancar tudo. Um amigo, por exemplo, um amigo me encontrou semana passada e me contou uma história. Uhum. Aí ele me encontra essa semana e conta a mesma história. Exato. É claro que tem que se avaliar o contexto, né? Qual que é o contexto que esse amigo seu está vivendo? Ele costuma te encontrar com frequência? Não é por um evento que a gente vai julgar isso, porque isso pode acontecer comigo, com você, pessoas que têm a mente completamente rígida. Mas num contexto de doença de Alzheimer, esse vai ser um dos sintomas, associado a outros, né? Como, por exemplo, o paciente pode ter alguma dificuldade espacial, mais dificuldade para se localizar em endereços previamente conhecidos. O familiar pode notar que para achar um endereço ele começa a dar algumas voltas, entra na rua errada algumas vezes. Isso pode ser um sinal precoce. Outros sinais precoces podem não estar relacionados à memória. Perceba que, antes de falar dos outros, a memória, a gente tem uma alteração da memória recente, da formação de fatos recentes. Muitas famílias costumam justificar assim, olha, eu não trouxe ele antes porque eu achei que a memória estava muito boa, ele sempre lembrou de todos os fatos da juventude, conta o nome de todos os irmãos, de todos os netos, certo? Então assim, netos é um pouquinho mais raro, né? Porque é mais recente. Tudo que é muito antigo, às vezes a memória está mais sólida, consolidada, e essa memória não é perdida. A doença de Alzheimer e a maioria das outras demências que afetam a memória, afetam a formação de novas memórias, as memórias recém-criadas. Por isso, se alguém pediu para te dar o recado, o paciente pode te dar o recado, aí mais tarde ele dá o recado novamente, ou nem lembra de dar o recado, né? Então, são coisas que podem acontecer. Doutor, como o diagnóstico precoce pode impactar o curso da vida da pessoa? Perfeito. Entenda que, além desses sinais, pode haver sinais neuropsiquiátricos. O paciente pode ter alteração do sono. Por que eu estou voltando à pergunta anterior? Para dizer que todas essas situações podem ser tratadas. O paciente pode estar mais irritado, pode ter um comportamento diferente do habitual, a personalidade pode mudar os hábitos. Então, às vezes, o paciente sempre teve uma rotina de sono rígida, certo? Dormia a tal horário, acordava a tal horário, começou a acordar no meio da noite. Eventualmente, acordou no meio da noite, achou que já era de manhã, queria começar a fazer um café. Esses pequenos detalhes
certo? Que não acontecem todos ao mesmo tempo. Se acontecesse tudo ao mesmo tempo, seria Entendi. fácil. Mas que acontecem isoladamente, podem ser melhorados através do tratamento, certo? E com isso a gente melhora a qualidade de vida do doente, a gente reduz o sofrimento, a gente melhora a qualidade de vida da família, que o doente e o paciente, ele dorme melhor, a família dorme melhor. Você consegue explicar para a família que, eventualmente, uma agressividade no falar, uma agressividade no comportamento, ela não é intencional, não é de mal. Então isso é muito importante, porque às vezes isso gera problemas psicológicos sérios, afasta pais e filhos, até o filho entender que de verdade o pai não está sendo grosso, não está sendo maldoso, ele está doente. Isso pode acontecer. E às vezes é difícil entender, né, essa mudança de personalidade, porque a personalidade, ela é o que é mais fixo e o que define mais a nossa essência. Então, se você está vendo isso, é difícil você entender, eventualmente, uma mudança no comportamento. Só o entendimento dessa mudança já ameniza as relações e o tratamento desses sintomas, sobretudo do sono, certo? Do comportamento, da agressividade que pode acontecer em fases moderadas da doença, melhora demais a qualidade de vida. E além disso, o tratamento identifica necessidades ocultas, como por exemplo, às vezes o filho não sabe que o pai não está dando conta de tomar os remédios para pressão, para diabetes, às vezes o filho não sabe que o pai não está dando conta, ou a mãe, né, não está dando conta de administrar as contas da casa, às vezes tem o dinheiro na conta, esquece de pagar a conta, e isso pode prevenir danos, pode prevenir, eventualmente, golpes, né? Então, se você sabe que o seu pai tem um declínio cognitivo, ou a sua mãe tem um declínio cognitivo, você pode ficar mais atento, orientar na prevenção de golpes por telefone, WhatsApp. Então, tem uma série de coisas que podem melhorar muito a qualidade de vida da família. Doutor, isso e do paciente. está ligado à idade? Na abertura do programa aqui, eu disse que as pessoas acima de 65 anos, mas é isso mesmo? São só os idosos que... Está muito ligado à idade, mas está longe de ser verdade que somente idoso tem demências e doença de Alzheimer, né? Separando, a demência é toda condição que reduz a funcionalidade, a capacidade do idoso fazer as coisas, porque reduz uma faculdade mental ou mais de maneira significativa. Então, assim, a demência, ela acontece pela doença de Alzheimer e pode acontecer por outras doenças. Por outras, né? Inclusive nascer com problema, né? Isso. Aí a gente não considera demência, mas quando esse indivíduo tem necessidades especiais, ele cresce, ele fica idoso, os desafios são os mesmos. A diferença é que a família já está preparada há muito mais tempo, né? Quando a gente fala de demências, a gente está falando de condições de pessoas que eram rígidas, funcionais, se viravam sozinhas e, de repente, começam a perder essa capacidade de se virar sozinha. Entendi. Né? De maneira geral. Mas, de fato, existe relação com a idade. A partir dos 65 anos, o risco de ter Alzheimer, ele dobra a cada 5 anos. Então, ele é muito baixo em pacientes com menos de 65 anos. Acontece? Acontece. Certo? Existem pacientes com Alzheimer com 50, 55, mas é muito, muito raro. Certo? Acima dos 85 anos, em torno de 30% ou mais da população já pode ter os sintomas. Então, é muita gente. De cada 10, 3. De certo? cada 10, 3? Acima dos 85 anos. Acima dos 85 anos. De cada 10 anos. pessoas acima de 85 anos, dos 85 anos, 3 pessoas vão ter a doença de Alzheimer. Ou outras demências, sem contar as outras demências, né? O que é o Alzheimer, na essência, doutor? Exato. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. O que é isso? Aí você vai me perguntar, o que é na essência uma doença neurodegenerativa? É uma doença onde há, por algum motivo, uma perda progressiva de neurônios e da qualidade da conexão entre esses neurônios. Então, o pensamento e algumas regiões do cérebro vão ficando mais pobres em neurônios. Entendi. A gente vai perdendo neurônios. Por que isso acontece? Porque algumas alterações genéticas levam ao depósito de uma substância tóxica, de uma proteína tóxica chamada beta-amiloide. Então, em essência, esses nomes difíceis. Mas, de maneira clara, é uma alteração neurodegenerativa no qual a pessoa que está doente perde neurônios e a capacidade de conectar esses neurônios adequadamente. Ok. Nós vamos ver agora um boletim que foi feito aqui, porque nesse período, a gente também trabalha a conscientização, né, das pessoas que acompanham a TV Assembleia, e aí foi feito um boletim sobre esse assunto. Vamos ver, pode rodar, vamos lá. A doença de Alzheimer é uma condição neurodegenerativa que afeta milhões de pessoas em todo o mundo.
Caracteriza-se pela perda progressiva de memória e outras funções cognitivas devido à morte de células cerebrais. Os sintomas iniciais incluem esquecimentos leves, mas à medida que a doença avança, pode levar à incapacidade de realizar tarefas diárias e às necessidades de cuidados constantes. No Brasil, centros de referências do Sistema Único de Saúde oferecem tratamento multidisciplinar integral e gratuito para pacientes com Alzheimer, além de medicamentos que ajudam a retardar a evolução dos sintomas. Os cuidados dedicados às pessoas com Alzheimer, porém, devem ocorrer em tempo integral. Cuidadores, enfermeiras, outros profissionais e familiares, mesmo fora do ambiente dos centros de referência, hospitais e clínicas, podem encarregar-se de detalhes relativos à alimentação, ambiente e outros aspectos que podem elevar a qualidade de vida dos pacientes. A doença de Alzheimer costuma evoluir para vários estágios de forma lenta, ou seja, não há o que possa ser feito para barrar o avanço. No entanto, os médicos acreditam que manter a cabeça ativa e uma boa vida social, regrada aos bons hábitos e estilos, podem retardar ainda mais a doença. Com isso, as principais formas de prevenir não apenas o Alzheimer, mas como outras doenças crônicas como diabetes, câncer e hipertensão, por exemplo, são ler mais, fazer exercício de aritmética, jogos inteligentes, atividades em grupo, não fumar, não consumir bebida alcoólica, ter uma alimentação saudável e, principalmente, praticar atividades físicas regulares. Doutor, quais são, voltando aí depois desse boletim que a gente viu, quais são aí os principais desafios enfrentados pelos pacientes e a família? Porque, na verdade, e aqui, tratando de Rondônia, principalmente, acesso a tratamento, nós temos acesso, as pessoas têm acesso, como é que é isso? Olha, isso é uma pergunta muito complexa, né? Eu vou dividir ela em algumas partes. Paciente e família, o principal desafio, eu vou dividir essa pergunta em estágios da doença. Certo. Então, assim, no quadro leve, o principal desafio é a aceitação, tá? Porque nos quadros leves da condição, precisa de pouco tratamento e mais aceitação da família. É muito comum a família postergar muito o diagnóstico porque julga que é aquele esquecimento, aquela dificuldade de se encontrar em algum bairro, no próprio bairro, por exemplo, aquela fala mais lenta, eventualmente está mais calado, tudo isso é normal da idade. E na verdade não é. A idade de fato gera envelhecimento de todos os órgãos cerebrais, o cérebro não é diferente, né? Para o cérebro não é diferente. Porém, você tem um envelhecimento cerebral normal da idade que não gera a perda da capacidade do idoso se virar. Eu estou dizendo assim, perder funcionalidade, eu estou usando assim, se virar. Então, assim, o idoso tem que conseguir levantar sozinho da cama, fazer uma compra, administrar minimamente o seu lar dentro daquilo que ele já fazia antes. Preparar um alimento, certo? Eventualmente sair pelo seu bairro, acompanhar as notícias da vizinhança, e isso às vezes ele perde a capacidade de fazer. É um desafio para a família notar isso precocemente, porque está todo mundo correndo, todo mundo trabalhando, cada um está no seu corre, né? E isso é um desafio. Nas fases mais moderadas da doença, o desafio é de fato o acesso ao especialista, ao neurologista. O acesso na unidade básica de saúde tende a ser o primeiro acesso do paciente, né? No postinho de saúde. E a gente precisa de médicos de família e comunidade capacitados para identificar isso precocemente, certo? E encaminhar para o neurologista quando necessário, né? Encaminhando ao neurologista, é necessário você ter uma rede de suporte especializada mais estruturada, né? A gente precisa de mais acesso. Existe neurologia em acesso pelo estado de Rondônia, eventualmente o paciente consegue, talvez o problema seja hoje a demora, né? A demora em algumas consultas, né, para o neurologista e para alguns especialistas. Então, o acesso é um desafio nessa fase moderada da doença. E, por fim, na fase mais grave da doença, certo? A fase onde, às vezes, há necessidades de cuidados mais intensivos, onde o paciente não levanta mais da cama, isso pode acontecer, certo? Em fases mais avançadas, onde o paciente precisa de auxílio para ir ao banheiro, para tomar um banho, para tomar um sol, para se alimentar. Isso dá muito trabalho.
E via de regra, a gente tem cuidadores que estão cansados, às vezes cuidadores únicos. O cuidador único é sempre um outro doente. Certo? Não tem como você se responsabilizar pelo cuidado de uma pessoa em demência avançada e cuidar de você também. Certo? Então, via de regra, a gente percebe as famílias que são pequenas, que precisam de um suporte. Eu pensei que era por causa da convivência. Não, nada a ver, né? A convivência é o de menos. Na verdade, o cuidador é o que está mais preparado para conviver. Né? Na verdade, os familiares mais distantes, às vezes eles estão distantes porque eles não estão preparados psicologicamente para conviver. Ou porque poupam trabalho também. E a mistura também de emoções, né? Pra você cuidar de uma pessoa. Então, é desafiador e precisa de auxílio. Qual é o suporte? Aí eu entraria num campo que não é meu, que é o campo de propor políticas públicas. Eu só gostaria de sugerir um pouco mais de atenção e desmistificação da instituição que é a casa de repouso. Certo. Eventualmente pode ser necessário e eventualmente a casa de repouso pode melhorar a qualidade da assistência, sobretudo quando você tem situações de vulnerabilidade social, ou de cuidador único exausto, ou do cuidador único doente também. Certo? Então a casa de repouso pode ser necessária nesses estágios mais avançados. E a gente carece de políticas públicas no âmbito municipal, estadual, federal, certo? Que sejam eficientes para o cuidado desse paciente. Nós estamos aqui numa casa de leis. Certo. E eu percebo e acho que quem tem realmente condição de falar quais são as políticas públicas voltadas é o médico, né? Que sabe das dificuldades que são enfrentadas por um paciente. Então, assim, eu acho que a gente tem que tratar isso, debater. Eu não acho que é preciso debater esse assunto, ter audiências para debater, para criarem leis e facilitar tudo isso. Inclusive, também preparando as comunidades também. Perceba, não estou botando meu corpo fora de não propor políticas públicas. Mas, por exemplo, eu conheço médicos, epidemiologistas, médicos especialistas em saúde pública, porque parece que o médico neurologista ou especialista, ele tem assim o conhecimento geral. Eu quero me resguardar o direito de não ter o conhecimento pleno, mas eu proponho, tá? Por exemplo, seria muito fácil eu vir aqui e falar assim, a gente tem que fazer tudo que está disponível na Noruega ou na Suécia. Seria infactível. A gente precisa discutir o que é mais eficiente para o nosso país. É claro que a gente precisa de mais acesso a consultas médicas, é claro que a gente precisa de um sistema de cuidados paliativos mais estruturado, porque eventualmente, numa fase mais avançada da doença, sempre tem o que fazer, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essa história de que assim, não tenho mais nada para fazer pelo doente, certo? Isso nunca é verdade. A gente sempre tem o que fazer pelo doente enquanto ele está vivo e precisando de dignidade e alívio de sofrimento. Então, eventualmente, a doença vai nos vencer. Né? E no nível de prevenção? Perfeito. Pulando agora de um lado para o outro, né? Prevenção. Essa eu acho que é a parte mais importante. Né? A gente está falando de assunto desagradável, na fase mais avançada, mas a gente está falando numa fase onde o problema não está resolvido. Não está no campo da resolução. Está no campo da administração. A gente administra o problema. Essa é a parte mais importante de falar de prevenção, que é onde a gente pode agir. E por incrível que pareça, a prevenção ela começa na educação básica. Hoje a gente sabe que os países que têm o menor nível de escolaridade são os países que também têm o maior incidência e prevalência de Alzheimer e outras demências. Então, a escolaridade é importantíssima. Então, o nível de escolaridade da população é importantíssimo. E tem outras coisas que a gente não está no senso comum. Pressão alta, principalmente pressão alta, mas também diabetes, tabagismo, certo? Dislipidemia, sedentarismo, certo? Tudo isso é um fator de risco para Alzheimer. Né? Então, o que você pode fazer? Obviamente, se você não tem, às vezes, como prevenir a pressão alta sempre, mas você tem como tratar adequadamente, a mesma coisa para o diabetes, políticas públicas de cessação de tabagismo, né? Atividade física, espaços adequados para promoção de atividade física. É muito fácil eu chegar aqui e falar, o paciente tem que fazer atividade física, a gente precisa de espaços adequados. Outras coisas que a gente dá pouco atenção, a saúde mental, certo? E a socialização. Eu vou separar essas duas coisas. A saúde mental é importantíssima, a boa manutenção da saúde mental. E a gente esquece de dizer que a gente precisa de sol adequado, as pessoas tomam um pouco sol.
A gente precisa de contato adequado com a natureza. E para que as pessoas peguem sol e tenham contato com a natureza, é preciso ampliar os espaços de convivência. A gente precisa de mais praças, mais bosques, espaços de convivências adequados. Uma outra coisa importantíssima, assim, foco dos trabalhos, foi foco do último Congresso Europeu de Neurologia, que é a boa qualidade do sono e a socialização adequada. Vou separar essas duas coisas. Hoje a gente sabe que quem dorme mal e quem dorme pouco, certo, tem mais chance de ter declínio cognitivo, depressão, ansiedade e outras demências. Então, dormir adequadamente previne doença de Alzheimer, certo? É importantíssimo. Sou um pouco suspeito para falar que meu irmão é médico do sono e ele é um militante do sono adequado, né? Eu melhorei muito o meu sono depois que ele começou a me orientar nesse ponto. Mas não é só por isso. Dormir adequadamente, hoje a gente já sabe que tem inúmeros trabalhos que mostram que um sono inadequado em qualidade e em quantidade, ele aumenta a chance de doença de Alzheimer. O isolamento, doutor, o isolamento do idoso, que a gente vê muito o idoso isolado, né? Aí ele fica sozinho, ele não conversa, ele não tem acesso à informação, ele não vive em comunidade, em sociedade. Isso também atrapalha a vida do idoso? Atrapalha, sem dúvida. Hoje a gente sabe que a socialização é um fator de risco para a doença de Alzheimer, ou melhor, a solitude, né? A solitude. A solidão. A solitude é o tipo de estar sozinho bem consigo mesmo, né? A solidão seria um estar sozinho incômodo, que gera estresse, que gera angústia. E essa solidão, ela é um fator de risco documentado por trabalhos científicos para a doença de Alzheimer. Então, logicamente, estabelecer boas relações sociais é algo que pode ajudar muito na prevenção de doença de Alzheimer. Isso não é minha opinião, isso é comprovado cientificamente. A pessoa com esse tipo de problema que procura o senhor nos hospitais públicos, nós temos condição dentro dos hospitais públicos para atender essas pessoas, condições ideais? O hospital não é um cenário, né? Lembra que a doença de Alzheimer é uma doença eminentemente ambulatorial. Certo. Então a gente precisa, assim, os hospitais são para doenças mais agudas que necessitam de um tratamento urgente, como um derrame, um AVC, né? Crises convulsivas que não estão sendo controladas, isso do ponto de vista da neurologia, né, e outras coisas. O cenário ideal é através da regulação médica, né? A gente tem serviço de regulação médica nas unidades básicas de saúde, esses pacientes são regulados. Os pacientes que têm sido regulados têm ocorrido uma demora que varia aí de 2 meses até 6 meses, na minha experiência, né, que recebo os pacientes. Para a doença de Alzheimer, é uma espera adequada, sabe? Não é uma doença que é rápida e que vai progredir e que vai perder uma chance de tratamento. Porém, a gente precisa melhorar de fato. Para o paciente ter acesso, ele precisa procurar a unidade básica de saúde, ter um encaminhamento e ter a regulação médica. Eu tenho visto a melhora, né, nos últimos anos do acesso ao paciente por diversos fatores, mas enfim, é esse o caminho. Doutor, para encerrar, quais avanços recentes na pesquisa sobre Alzheimer você considera mais promissores para o futuro do tratamento dessa condição? Perfeito. Nós temos pelo menos 2 grandes trabalhos científicos que documentaram a melhora e a redução da progressão da doença com anticorpos monoclonais. O que é isso, Leandro? Anticorpos monoclonais são anticorpos, né, da imunidade, que vão lá no cérebro e evitam a progressão e o depósito da substância tóxica que eu disse no início, a proteína beta-amiloide, certo? São promissores, porém, hoje em dia, ainda é discutível. Vamos dizer assim, os resultados atuais são modestos. Eles podem reduzir um pouco a progressão da doença, não estão disponíveis amplamente, mas eles têm efeitos colaterais que são importantes, como inchaço cerebral, como sangramentos. Então, assim, hoje não é um consenso o uso de tratamentos que retardam, mas vocês têm que saber que existe. É um anticorpo chamado lecanemab, donanemab, esses nomes estranhos, mas que em alguns casos podem ser utilizados, não são amplamente disponíveis ainda para a população, mas estão longe de ser uma solução definitiva.
Como a população de Rondônia pode se envolver ativamente na conscientização e apoio às pessoas afetadas pelo Alzheimer e outras demências? Perfeito, essa é a pergunta que eu tenho mais prazer em responder. Ativamente a gente pode se envolver, em primeiro lugar, prestando auxílio aos que estão ao seu redor. Frequentemente a gente pode ajudar uma família que a gente conhece, um cuidador sobrecarregado. Quem mais precisa de ajuda, além do paciente, é o cuidador sobrecarregado. Então, assim, se você tem na sua família, em geral uma mulher, né, uma filha que está cuidando do seu pai ou da sua mãe, certo? Você pode ajudá-la, eventualmente não levando para morar com você, mas ficando lá um final de semana, dando o final de semana para ela fazer alguma coisa para ela, uma atividade física. Tudo isso é extremamente importante. A gente precisa ajudar. Eu queria fazer um apelo agora no final, assim. É necessário maior apoio aos nossos cuidadores. É uma angústia para a gente como médico ver um segundo doente na consulta e ele no seu foco da sua consulta. Muitas vezes a gente precisa ajudar e tratar também do cuidador. Então, a gente precisa de mais conscientização dentro das nossas famílias, né? E dentro da nossa vizinhança, né? A gente precisa buscar fortalecer um pouco as redes de apoio. Eventualmente, auxiliar um vizinho, saber se ele não precisa, que ele não consegue sair de casa por cuidar do pai o dia todo. Não precisa, às vezes, de um auxílio, fazer uma compra para ele, fazer um pequeno favor. São coisas que, às vezes, são muito pequenas para nós, certo? Mas que para ele pode ser, assim, um alívio, né? Pode ser um momento que ele tem, às vezes, para cuidar dele enquanto você presta um auxílio. Tá certo? Ok. Obrigado, doutor, pela sua participação aqui no programa. Obrigado. Agradeço imensamente. Fique ligado e acompanhe o nosso Diálogo Aberto.